Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim! Hoje venho fazer a resenha para vocês desse livro aqui, que é um abraço quentinho no coração, hein, gente? O título desse livro é Vai Dar Tudo Certo. Ele foi escrito por Lisa TerKeurst, ilustrado por Natalia Moore e publicado pela editora Thomas Nelson Brasil. Para conferir é só ficar por aqui. Eu não conhecia essa história e confesso que ela aqueceu meu coração de um jeito assim tão gostoso, gente. Esse livro aqui, logo no início tem meio que um prefácio, né? Então a mãe conta que na vida dos filhos dela teve épocas que eles estavam com medo. Na infância tem medo de algumas coisas e aí o que acontece? Ela usava algumas estratégias para acalmar esse medo, para conversar com eles. Ela conta de um episódio que a filha dela tinha 7 anos e tinha medo de subir ao palco. Coisa que ela sempre gostou, medo de subir ao palco na frente dos colegas. E aí ela falou assim, olha, eu vou estar na primeira fila sentada e lá você vai poder olhar direto pra mim, né? E aí através disso a mãe passava confiança, coragem e através do sorriso, né, acalentava o coração da filha. E isso ajudou sim. Só que no futuro, né, eles iriam crescer e iriam ter medo de outras coisas e nem sempre a mãe ia poder estar junto pra demonstrar esse amor, fortalecer com coragem e com palavras. E ela precisava usar também de outras táticas, né? Mas isso inspirou para que ela escrevesse esse livro aqui. Mas a inspiração maior é o quê? Quando a mãe não pode olhar, quem está olhando pelos nossos filhos? Não só quando a mãe não pode olhar, a todo tempo Deus está olhando pelos nossos filhos, né? E através do amor dele, no caso das escrituras que ela fala aqui, né, das escrituras de Deus, da Bíblia, dos versículos de força, de fortalecimento, de coragem, ela foi ensinando para os filhos dela como se fortalecerem com isso, através da oração, através do poder da oração. É um livro muito lindo, gente. Então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre ele. Nessa história aqui, ela vai contar a história de 3 personagens principais, digamos assim, né? Tudo aqui é principal. Mas o primeiro é a Sementinha, o Sementinha, na verdade. O Sementinha. O Sementinha é um personagem que morava em um celeiro, né? Dentro de um potinho na prateleira. E ele sempre via o fazendeiro que vinha ali, pegava sementes e levava. E aquilo deixava ele um pouco com medo. O que vai fazer com essas sementes? Qual que vai ser o destino depois delas? E o outro personagem, além do fazendeiro que eu já falei, que são 2 importantes, o Sementinha e o fazendeiro, tem a Raposinha. A Raposinha vivia lá na floresta, só que a Raposinha ela tinha alguns medos. Ela tinha medo de trovão, de tempestade, de chuva, de sombras escuras. Em uma certa noite de tempestade, ela estava com muito medo e ela saiu correndo. E ela foi se refugiar no celeiro e esbarrou no pote que estava o Sementinha. O Sementinha caiu no chão muito bravo e ela começou a conversar. Você quer ser meu amigo? Só que de primeiro o Sementinha estava com certa ressalva, mas depois eles acabaram se tornando amigos. E um fazia o outro rir, um brincava com o outro, eles faziam companhia um pro outro. E se tornou uma amizade inseparável e uma amizade de cumplicidade, de lealdade, algo assim muito bonito de se ver. Em um certo momento da história, o fazendeiro chega ao galpão e chama o Sementinha. Sementinha, venha cá, eu tenho um plano maravilhoso para você. E o Sementinha com medo falou, não, mas eu não quero ir. Ele falou, não, mas é um plano muito bom para você e vai ser bom para você no futuro. E isso, gente, né? Tudo isso é a relação com a nossa vida. Muitas vezes Deus nos chama no nosso íntimo para a gente fazer algo que a gente precisa fazer, algo que vai acontecer e a gente tem medo, porque a gente desconhece o plano de Deus, a gente não tá conseguindo ver lá na frente como Deus sabe que vai acontecer. E a gente tem esse medo, tem esse receio, mas a fé que nos fortalece, que nos une a Deus, que é essa conexão interior que a gente tem, ajuda para que a gente passe por isso sem um sofrimento. Mas ali mostrava que o Sementinha estava com muito medo. E mesmo Deus fortalecendo ele, ele ainda tinha medo. Então, no momento que o fazendeiro, representado por Deus, cavou o buraco e colocou a sementinha e fechou, ele sentiu muito medo daquele lugar. Era um lugar meio frio, apertado, escuro e ele estava sozinho. Ele já não tinha mais o amigo, Raposinha, para fazer companhia, para contar histórias engraçadas, para que eles pudessem rir. E isso muitas vezes acontece na nossa vida. Determinadas coisas que a gente tem que passar, a gente passa sozinho.
né? Muitas vezes a gente pode estar com outras pessoas, mas aquilo que está se passando dentro da gente, os sentimentos, a maneira como a gente está lidando com aquilo, é muito só, não é verdade? E mesmo assim a gente escuta a voz de Deus falando, vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Assim como o fazendeiro falou, ele se sentia, o sementinha falou, mas eu não tô conseguindo ver, como eu sei que isso vai ser bom pra mim? E Deus falava, confia, vai dar, o fazendeiro falava, confia, vai dar tudo certo. E aí, o raposinho, ele não sabia o que tinha acontecido com o sementinho. Então ele foi procurar o sementinho e não achava o sementinho em nenhum lugar. Até que ele encontrou, ouviu a voz do sementinha debaixo da terra. E o sementinha falou, eu estou sozinho, mas não estou machucado. E aí o raposinho fortaleceu ele, né, com as palavras também falando que ia dar tudo certo. E mesmo o amigo não podendo estar com ele naquele lugar, meio que de longe, fora, né, do lado de fora, ele fortalecia o amigo, ele estava ali, falava boas palavras, ele ia todo dia ver o amigo. Isso ajudou muito para que ele passasse pelo processo. Como muitas vezes na nossa vida e na vida das nossas crianças, ambos, a gente vai passar por coisas que o outro quer curar, que o outro quer acessar, mas tem coisas que ele não consegue, porque está muito no nosso interior. Mas só de você estar ali presente, conversando, apoiando, às vezes só tá ali junto, você tá ali da maneira como o outro precisa. Às vezes você só tá do lado sem falar nada, mas o outro sente a sua presença, sente o seu amor, sente o seu carinho, através do amor de Deus, né? Através desses ensinamentos, então ele já se fortalece. E aquilo foi imprescindível, foi essencial pro Sementinha. Até que algum tempo depois, que pareceu um tempo muito longo pro Sementinha, ele percebeu que algo novo estava acontecendo com ele. Ele estava rompendo a terra. Então ele nasceu para algo novo. E muitas vezes é isso, né, gente? A gente fica ali recluso um período, porque é determinada fase da vida que a gente tem que passar. E às vezes essa fase parece que está muito longa, está demorando muito. E aí, até que ela acaba. E aí você rompe para algo novo, para algo que Deus quer para você, algo muitas vezes extraordinário. E ali do lado, quem estava? O Raposinha. E o Sementinha ficou muito feliz de ver ele. E o Sementinha mesmo falou, Raposinha, olhe pra mim, daquele lugar escuro e feio, olhe como eu me transformei de semente, eu me transformei em árvore, né? Porque ele cresceu, virou árvore, de plantinha virou árvore, fortaleceu. E os dois amigos juntos descobriram com a certeza de que o fazendeiro era gentil e bom e que estava cuidando deles o tempo todo, porque não só do Sementinha, mas o fazendeiro também cuidava do Raposinha, e que eles juntos passaram por esse momento, né, difícil, juntos, um fortalecendo o outro e sabendo que tinham algo maior, que no caso era o fazendeiro ali representado, né, representando Deus, assim como na nossa vida, que é o que a gente quer ensinar, né, para os nossos filhos, né, que tem Deus, que tem algo maior, uma força maior, que tá ali nos fortalecendo, nos ajudando a superar. E muitas vezes os olhos da gente não vai ver, gente, porque são coisas que não são nem para os olhos ver, que são algo muito maior, é pra gente acreditar do fundo do nosso coração. E às vezes é difícil a gente colocar isso em palavras para criança. Então, gente, esse livro aqui, olha, ele tá sensacional. Eu super indico ele para você ter ele em casa. Ele eu peguei na biblioteca, vocês podem ver que ele tá com a etiqueta aqui. Mas é um livro que eu realmente vou colocar na minha lista para eu adquirir e ler mais vezes para Helena. Porque é um livro incrível, traz esse ensinamento assim incrível. E outra coisa que ele tem aqui logo no início, como eu falei, ele tem esse meio que prefácio, né, que é onde a autora contou aquela história que eu falei para vocês, que é essa página aqui. Essa primeira página aqui, e ele tem aqui, ó, uma outra página, não sei se tá dando pra ver direitinho, mas de 10 passagens das escrituras para memorizar com seus filhos, né? Passagens que falam sobre isso, sobre fortalecer a fé, a coragem, saber que tem um Deus que olha pela gente. É um livro lindo, gente, tô apaixonada nele, sério. É isso, se você tiver interesse em comprar ele, em adquirir, o link para compra vai estar no primeiro comentário fixado. Lembrando que comprando pelo link você não paga nada mais e ajuda demais o canal a crescer, tá bom? Que é um apoio aí que você tá dando, né? E obrigada por estar aqui. Se você é novo, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Me deixa um comentário para eu saber o que você achou dessa resenha desse livro, tá bom? E é isso. Compartilha esse conteúdo com alguém que você acha que vai ser relevante, gente, tá bom? Algum pai, alguma mãe
que você sabe que ensina os seus filhos no preceito de Deus e que esse presente aqui, gente, é um presente para a família, não é só para criança não, porque é uma história linda, linda mesmo e que nos faz relembrar muitas coisas, às vezes pode estar meio adormecida no coração da gente, mas a gente saber que tem um Deus vivo, que olha pela gente, que tá cuidando da gente a todo momento e que nos fortalece e que, graças a Deus, nos dá sabedoria para que a gente use a nossa criatividade para escrever como essa autora escreveu esse livro e para que a gente use para ensinar alguém, para passar uma sabedoria, às vezes um jeito mais fácil, umas palavras mais simples pra gente falar com a nossa criança, tá bom? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!